Quando começa a vida humana? A vida humana começa na concepção, chamada também pela verdadeira ciência de fecundação, pois ali o embrião ou o óvulo é fecundado e passa naquele momento a conter toda a informação genética da pessoa que irá nascer cerca de 9 meses mais tarde. A Bíblia mesma declara claramente que os bebés são vistos como seres humanos, logo a partir da concepção, como veremos a seguir em Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. E em Lucas capítulo 1, versículo 41 nos diz: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel disse para Maria: Pois, eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas capítulo 1, versículo 44. E em Gênesis capítulo 25, do 21 ao 23, nos diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E também nos diz em Êxodo capítulo 21, do 22 ao 25: Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Também nós vemos no Salmo 139, do 13 ao 16: Pois possuíste os meus rins, cobriste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Também nos diz em Isaías capítulo 49, versículo 1: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me achou, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Também nos diz em Jeremias, no capítulo 1, do 4 ao 5: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. A grande mentira. A Organização Mundial de Saúde sabe perfeitamente que a vida começa na concepção. Mas para branquear a verdade acerca do uso de anticoncepcionais químicos como a pílula e dispositivos como o DIU, e prosseguir na sua política de redução da população mundial, mudaram o início de uma gravidez da concepção ou fertilização do óvulo para a implantação desse mesmo óvulo fecundado no útero de sua mãe 7 dias após a concepção. Ao fazer isso, dispositivos que sempre foram comprovadamente abortivos, como o DIU e as pílulas anticoncepcionais, deixaram de se chamar abortivos e passaram a chamar-se enganosamente anticoncepcionais, pois sabemos que uma das suas funções orgânicas é precisamente impedir a implantação do embrião no útero. Nos conta também o escritor cristão Júlio de Severo, em seu excelente artigo intitulado Abortos no Silêncio, o seguinte: Em 1963... o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos definiu como aborto todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto, que é o ser humano recém-concebido, em qualquer momento desde a fertilização até à finalização do parto. Até meados da década de 60, os cientistas em todo o mundo reconheciam que a concepção ocorre no momento em que, em algum lugar nas trompas, o espermatozoide fertiliza o óvulo, mas os defensores do aborto já estavam se preparando para efetuar certas mudanças nas palavras anticoncepcional e abortivo.
As constantes campanhas dos defensores do aborto para torcer tal terminologia acabaram produzindo resultados em 1965, quando o Conselho Americano de Ginecologia e Obstetrícia publicou o seu primeiro boletim de terminologias. Esse boletim declara: a concepção é a implantação de um óvulo fertilizado. Assim, de acordo com essa definição, um ser humano é concebido não quando o espermatozoide se une ao óvulo, mas uma semana depois, quando consegue se implantar na camada do útero. O motivo pelo qual esses dispositivos e drogas são considerados anticoncepcionais é porque o Conselho Americano de Ginecologia e Obstetrícia mudou o significado da palavra concepção, redefinindo-a com um novo sentido: implantação. Ora, será que esta mudança é benéfica para o cristão? A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 24, versículo 21 e 22, tema ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos quem o sabe. E quem é que está por detrás desta grande mentira? Em João capítulo 8, versículo 44, vemos que é o próprio diabo, o pai da mentira, o qual veio para roubar, matar e destruir, conforme João 10:10. E um dos meios pelos quais ele destrói mais vidas no mundo inteiro e a cada segundo é precisamente pelo uso de anticoncepcionais. A Bíblia ensina claramente que a vida não começa no nascimento. Jacó e Esaú brigaram no útero da sua mãe. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Farés brigou para nascer antes de Zara. Gênesis capítulo 38, versículo 29. Jeremias foi santificado enquanto estava no útero materno. Jeremias capítulo 1, versículo 5. João Batista saltou no ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44. Lucas diz que ele, João Batista, estava cheio do Espírito Santo dentro do ventre materno. Lucas capítulo 1, versículo 15. Em João capítulo 14, versículo 6, nos disse Jesus: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.